Vamos falar da arte da escuta. Neste terceiro treino do nosso programa de treino de comunicação autêntica, vamos falar da escuta, da arte da escuta. E o que é isto? Na verdade, a escuta é o segundo verbo do Manual de Fitness Emocional. No primeiro verbo, nós paramos, que é a necessidade imperativa de ficarmos eu gosto de dizer esta palavra em inglês que é stillness, não é? Num estado só apenas de ser, não é? Paramos e depois escutamos. E já aqui nós percebemos uma coisa importante, é que para escutar não há ou não deve haver interferências. Então, o que é escutar? Quando eu escolhi este verbo para o manual, o verbo escutar, não pus o verbo ouvir por um motivo, é que ouvir não é a mesma coisa que escutar. Escutar exige uma postura ativa. Ouvir não, nós podemos estar, opa, e ouvimos aquilo. Escutar exige atenção e atenção plena, na minha opinião. Portanto, eu gosto de dizer que escutar é ouvir com todos os sentidos. Escutar é ouvir com todos os sentidos, porque depois de nós pararmos, não é? Quando nós estamos neste modo de atenção plena, nós ouvimos com todos os sentidos. E por isso é que nós dizemos que só só escutando, é que é possível ouvir aquilo que não está a ser dito. E o que não está a ser dito, na verdade, como é que nós podemos ver, não é? Através da comunicação não verbal. Por daí a importância da comunicação não verbal e de nós podermos dar atenção a tudo isto que não está a ser dito, que é são os gestos, a postura corporal, as expressões faciais, hum, tudo o que o nosso corpo acaba por comunicar de forma não verbal. Mas há também um, uma outra informação que vem do verbal, mas não é a linguagem ou não são as palavras. E é o quê? É o tom de voz, é a forma como nós pronunciamos as palavras, são as pausas que fazemos. Tudo isto acaba por influenciar o sentido que as coisas, que a comunicação tem e só uma mente que seja capaz de escutar é capaz de ouvir tudo isto que não está a ser dito. Porque o inconsciente fala e o inconsciente também fala através da linguagem verbal. Isto é importante. As escolhas que nós, das palavras que fazemos, a forma como estruturamos as frases, o inconsciente fala muito através da linguagem verbal. E aí é preciso muita atenção também, mas nós conseguimos perceber os padrões e as mensagens que o inconsciente está a transmitir através da linguagem não verbal, da linguagem verbal, daquilo que verdadeiramente está a ser dito. No entanto, há uma informação complementar, às vezes a informação mais preciosa também está lá, no não verbal, e na parte da linguagem verbal que não tem palavra. Na intuação, como nós dizíamos, nas pausas. Reparem, um olhar, não é? Uma expressão, um olhar muitas vezes diz tudo. Uma pausa muitas vezes diz tudo. Portanto, para escutar, nós temos que ter todos os sentidos apurados. E se nós pensarmos num exemplo muito simples, a palavra obrigada. Neste caso, eu digo obrigada, não é? A palavra obrigada. Ela pode ter uma imensidão de interpretações. Eu escolhi uma palavra simples. Uma imensidão de interpretações dependendo da intuação e da expressão que a ela for associada. Portanto, ouvir obrigada não é a mesma coisa que escutar alguém que está a dizer obrigada. Reparem, se eu disser, não é? Quando a gente paga qualquer coisa e a pessoa diz qualquer coisa e nós temos, ok, obrigada. E isto é um ato espontâneo, não é? E muito mecanizado dizer obrigada.
Mas há também uma forma de dizer obrigada, que é quando nós estamos profundamente agradecidos, nós dizemos obrigada. Não é? E isto sai-nos daqui, um obrigada. Não é? Reparem que aqui já temos uma intuação diferente e temos uma fisionomia diferente. Podemos também utilizar o obrigada de outra forma, que é quando nós estamos com um bocadinho de rancor ou zangado, dizemos obrigada. E reparem no que eu faço, não é? E na forma como eu digo logo, obrigada, esta entoação. E podemos ainda utilizá-la como comparação. Quantas vezes ouvimos nós alguém que diz, pá, mas o outro fez e nós dizemos, obrigada. Como quem diz, se fosse eu, e é utilizado como comparação. E nós vimos que esta palavra obrigada, só aqui com 4 entoações diferentes e 4 expressões diferentes, acaba por ter significados diametralmente opostos, não é? Uma até de rancor e outra de gratidão. E um de comparação. E outro que está até vazio de sentido. Então reparem, só quem escuta com atenção plena é que pode perceber também os motivos que estão por trás de tudo isto. Então, reparem, o significado acaba por ser dado pelo que não foi dito, por tudo o que não foi dito, pelo que acompanha a comunicação, mas não foi verbalizado. No entanto, vocês sabem que, e já me ouviram dizer isto, e desta vez eu digo de outra forma: há 4 realidades sempre. Aquilo que o outro disse, aquilo que eu penso que o outro disse, aquilo que ele pensa que disse e aquilo que ele pensa sobre o que pensa que disse. Eu volto a repetir: aquilo que o outro disse, aquilo que ele que eu penso que ele disse, aquilo que ele, não é, pensa que disse e o que ele pensa sobre aquilo que ele pensa sobre aquilo que ele disse. Reparem, são coisas completamente diferentes. E com estas 4 realidades, vocês conseguem perceber a necessidade imperativa de nós, pelo menos em determinadas circunstâncias, termos uma escuta ativa. Isto é, de conseguirmos escutar com assertividade. Escutar com assertividade é o quê? É escutar sem, não é uma passividade, não é só um ouvir, não é com reatividade, que é o que acontece muitas vezes quando as pessoas estão a conversar umas com as outras, mas na verdade elas não estão a dialogar, portanto, uma não escuta e a outra não, aquilo que a outra está a dizer, esta simplesmente está à espera, vocês desculpem, de repente o sol saiu, uma está à espera que a outra se cale para começar a falar, mas não está a escutar, não está a escutar de todo, só está à espera da sua vez de entrar. Então, nestes diálogos onde não há escuta, não há uma interseção, nem há uma troca de ideias, não há verdadeira comunicação, porque não há comunhão, certo? Há apenas cada um a comunicar-se per si, mas não na expectativa de ser entendido ou de entender o outro. Simplesmente porque precisam de ventilar, precisam de falar, precisam de se falar e de se comunicar, mas não de comunicar com o outro ou de entrar em comum. Então, quando nós falamos de uma escuta que não é reativa e de uma escuta que não é passiva, não é? Ou aqui não tem necessariamente, quando nós temos reativa é a parte da agressividade, a resposta imediata. Falamos de uma escuta assertiva. Esta escuta assertiva é o quê? É, na verdade, escutar sem diálogo interior. Isto é, escutar aquilo que o outro está a dizer sem andarmos na nossa cabeça a pensar que é verdade, que não é verdade, que ele é isto, que é aquilo, que nos faz lembrar a outra pessoa ou outra situação. Portanto, é escutar de forma assertiva, é escutar sem críticas, sem juízos de valor, sem comparações, sem ruminações na nossa cabeça. E a arte da escuta é a arte de sabermos fazer uma escuta plena, uma escuta ativa, mas de forma assertiva, que é conseguirmos calar a voz da nossa mente e colocarmos-nos na situação de forma plena.
calar o nosso diálogo interior e simplesmente ouvir. E isto porque é é importante? Quando nós não conseguimos calar o nosso diálogo interior, nós não estamos a escutar, nós estamos a interpretar uma determinada situação à luz dos conhecimentos e de tudo o que nós carregamos cá dentro. Portanto, a possibilidade de nós não ouvirmos sequer o que verdadeiramente está a ser dito, eu já não estou a dizer escutar, o que verdadeiramente está a ser dito é muito grande. Porque o nosso cérebro prega-nos partidas e, além de só ouvirmos uma parte, muitas vezes ouvimos de forma distorcida, outras vezes acrescentamos coisas, porque antes de ouvir, nós já temos aqui uma ideia pré-concebida, pré-concebida, que nos vai fazer moldar a mensagem, inclusive as palavras do outro. E por isso é que quantas vezes nós achamos que ouvimos uma determinada frase com determinadas palavras e o outro não disse. E nós juraríamos a pé juntos que ele disse aquilo. E isto é o caso mais paradigmático, que é quando ele não disse mesmo e nós ouvimos. Mas quantas vezes ele disse uma coisa, mas nós na nossa cabeça ouvimos com uma intuação. E é um caso aqui, que todos nós já passamos por isso certamente, nós recebemos mensagens escritas, certo? Recebemos uma mensagem escrita, mas nós colocamos-lhe uma intuação. E nós, quando estamos a contar às vezes a outra pessoa, e a mim acontecia imensas vezes isso em consulta, as pessoas faziam diálogos inteiros e punham a intuação do outro na mensagem. Sabe o que ele me disse? Disse-me assim, e agora, já viste? Não, a pessoa escreveu, e agora? Ponto. Já viste? Muitas vezes era isto só. Só que nós, como temos uma história na nossa cabeça, nós temos um determinado enquadramento, um determinado contexto, um determinado mapa, não é? Um mapa mental, mas não é o território, é um mapa. Nós, nas mensagens escritas, somos capazes de dar uma intuação e perceber, não é? À nossa maneira, o que aquilo está a ser dito. Na maioria das vezes, e porque isto é uma escuta reativa, na verdade é uma escuta reativa, mas não chega a ser a verdadeira arte da escuta, não é? O que é que acontece? Nós pomos partes de nós naquela mensagem. Somos nós que atribuímos o significado àquilo. E às vezes, não é? Às vezes nós até achamos que a pessoa peca por, hum, por escassez, ou seja, já viste, só me respondeu esta frase. E pode estar à porta do hospital, entrar para o supermercado, qualquer coisa, estar acompanhada e teve a amabilidade de nos dizer só sim ou não, e nós ficamos zangados porque ela foi muito rude e só respondeu, perdão, sim ou não. Portanto, nós não temos acesso ao contexto e fazemos a cena da nossa cabeça ser o contexto. E reagimos em função da cena que temos na nossa cabeça e a resposta é essa. Perdão, portanto, nós não escutamos, nós simplesmente ouvimos a voz que está dentro da nossa cabeça e que nos obrigou a responder ou reagir daquela forma. E porquê que, reparem, porquê que só uma comunicação assertiva é que permite esta conexão com o outro. Mesmo nas mensagens escritas, é possível fazer escuta plena e ativa. Se nós tivermos a noção do contexto, e principalmente quando são diálogos, não é? Nós conseguimos colocar-nos no lugar do outro, e para isso é preciso empatia, ou seja, entender o outro, sentir o outro e estar lá mesmo no lugar dele, a pensar como se fôssemos ele e a sentir como se fôssemos ele, não é? E indagarmos-nos sobre os motivos pelo qual ele está a fazer aquilo. E muitas vezes, e isso é fácil, comigo acontece muito, eu recebo uma mensagem que diz alguma coisa, mas eu sei que aquela pessoa me está a pedir é atenção, um bocado de mimo, não é? E na verdade, por trás daquilo, ela só está a querer validar algo de que é importante para alguém. E que pelo menos alguém lhe vai responder e ela vai sentir aquilo. Portanto,
A escuta ativa, mesmo de uma mensagem, depois permite-nos perceber quais as necessidades não satisfeitas, muitas vezes são ventiladas através da mensagem, mas dizem outra coisa. E nós não fazemos todas as coisas da mesma forma. Nós temos formas diferentes de nos exprimir, temos formas diferentes de verbalizar, de entoar, de dizer. Mas quanto mais limpa é a comunicação, mais fácil é escutarmos e sermos escutados. Quanto mais entoações, quanto mais coisas rebuscadas há, mais dificuldade há em chegarmos ao outro e permitir que o outro chegue até nós. Porque é como se fosse cosmética, é como se fosse maquiagem, é como se fosse muitos adereços para algo que, na verdade, só se quer como uma ligação do cérebro ou do coração, como queiram entender, aqui, ao nosso aparelho vocal. Quando eu falo-me. Quando eu comunico-me. E quando eu tenho esta capacidade de me comunicar assim, o outro tem também a capacidade de me escutar de forma plena. De forma plena. E não há barreiras e não há desculpas, porque a comunicação autêntica, sente que a comunicação autêntica é aquela que nos permite sermos escutados e escutarmos de forma mais plena, mais autêntica. Eu agora quero vos propor um exercício, que é, pode ser com esta sessão de hoje, e vamos ver se durante a sessão vocês foram capazes de estar a manter um nível de escuta pleno, um nível de escuta que, que permitisse verdadeiramente sentirem aquilo que está a ser dito. E aqui, reparem, eu tenho uma linguagem já muito limpa e muito neutra, mas mesmo assim, eu garanto-vos que houve pelo menos um momento em que o diálogo interior começou aqui a entrar e vocês foram até uma determinada cena, se não duas, se não três, se não quatro. E aqui, que é um exercício muito mais leve este, eu peço-vos só para se concentrarem e verem quantas vezes ou em que momentos é que a vossa atenção disparou. A vossa atenção fugiu daqui e foi para o outro lado. Quantas vezes vocês sentiram que eu estava a dizer qualquer coisa e que se relacionava com uma coisa do vosso passado, com uma coisa do vosso presente, com uma coisa que vocês viveram ou que alguém vos disse? Ou mais. Podem até pensar, olha, quem devia estar a ouvir isto era. E o que acontece quando nós estamos neste processo é que enquanto estamos na nossa mente, não estamos aqui. Enquanto estamos na nossa mente, não estamos com o outro. E depois preenchemos os gaps de informação com, ou os gaps de tempo, com informação que não é do momento. É a informação que veio da nossa cabeça e construímos aqui uma narrativa como se eu tivesse dito e às vezes enquadram essa informação que veio da vossa cabeça no meu próprio discurso. E então a descomunicação e os mal-entendidos surgem daqui, que é, como eu estou a dizer, é preciso fazer isto, ok, vamos imaginar, ou a comunicação é isto e isto, e vocês vão a algum lado, o tempo que decorre enquanto eu estou aqui a falar e vocês estão no outro lado a pensar noutra coisa, tem que ser preenchido pela vossa mente com alguma coisa. Porque o cérebro não gosta de incoerências, nem gosta disso. Então, o que é que acontece? Aquilo que vocês estão a pensar e aquele estado em que vocês estão é transposto para o meu discurso e vocês levam tudo. Por isso é que depois diz, pois, mas ela disse ou ele disse. Isto é o que acontece quando nós não temos a capacidade para aguentar durante o tempo que for necessário
uma escuta ativa. Agora, é importante salientar que os motivos pelos quais nós não conseguimos fazer isso. Primeiro, há uma carência afetiva muito, muito, muito grande e um, um isolamento existencial. Uma carência afetiva, um isolamento existencial que faz com que nós nos precisemos de falar, porque parece que o nosso valor, mas o nosso valor é existencial, o nosso valor como humano, a questão da relação fica comprometida, o nosso valor fica comprometido porque simplesmente nós não temos outras pessoas com quem falar abertamente, falar de forma genuína, de forma autêntica. E o que acontece é que nós, quando apanhamos alguém, quando vemos alguém minimamente receptivo, muitas vezes o que é que acontece? Despejamo-nos, falamos, contamos, fazemos uma série de interjeições de histórias que acabam por, na verdade, ser só verborreias, algo que nos sai e que nos permite ventilar. Ventilar o quê? Não as palavras, mas sim as emoções que eu tenho aqui guardadas e a necessidade que eu tenho de mostrar o meu valor para alguém. De mostrar o meu valor na expectativa de que essa pessoa me reconheça. O valor seja ele qual for, mas nós vemos muitas pessoas que apenas falam, não, não para ser escutadas, mas sim para ser reconhecidas, que são coisas diferentes. E o que acontece é que este cruzamento de expectativas e necessidades com a verdadeira arte de escutar, não funciona. Não funciona porquê? Porque quando eu quero ser verdadeiramente escutada e verdadeiramente entendida, eu tenho que me apresentar da minha forma mais autêntica. E a minha forma mais autêntica é sempre a mais vulnerável. Porquê? Porque eu não posso trazer capas. Eu não posso trazer capas. No entanto, a minha forma mais vulnerável é a minha forma mais corajosa. E por isso é que ela é a mais atraente. Isto é interessante. Então, quando eu quando eu me apresento ao mundo, não é, numa postura autêntica, o mundo escuta-me. Quando eu me apresento ao mundo da minha na minha forma mais vulnerável, que é aquela que eu verdadeiramente sou, a mais íntima, aquela, não é, aquela, o meu core, o meu coração, o que é que acontece? O mundo escuta-me. Porquê? Porque esta vulnerabilidade é sinónimo de coragem. E porquê que é atraente? E porquê que nós nos somos mais escutados quanto mais autênticos e mais vulneráveis somos, não é? Porque o mundo está cheio de pessoas egoicas que querem apresentar ao mundo as suas versões mais perfeitas. E num mundo de gente que se quer apresentar perfeita e que só apresenta os seus factos mais nobres, só fala das suas emoções mais sublimes, só fala de tudo que é bom e é bem, uma pessoa que se apresente autêntica acaba por mostrar a coragem que tem simplesmente para ser. E mostra uma coisa que não tem medo de ser, enquanto nos outros, o que se sente no seu discurso e que não é dito é o medo de não serem aceitos por aquilo que são e por isso mesmo também não se aceitam da forma que são. Então, quando são ouvidos, não são escutados. Quando são ouvidos, não são escutados, porque há uma frase que diz, e eu aproveito se calhar para me despedir com ela. Há uma frase que diz o seguinte: aquilo que tu és fala tão alto que eu não consigo ouvir o que dizes. Esta frase é a conclusão do que nós tivemos a dizer aqui nestes últimos minutos. Aquilo que tu és fala tão alto que eu não consigo ouvir o que dizes. Então, quando nós somos muito barulhento, não é? Quando aquilo que nós dizemos que somos fala tão alto, as pessoas não nos conseguem ouvir, não nos conseguem escutar. Então a ideia aqui é a arte da escuta
assertividade, porque a assertividade dá-nos uma clareza e uma simplicidade, é o que é e é o real, é aquilo que é no presente, não é o que foi nem é o que vai ser, é simplesmente isto que no momento está a ser. E aí, aquilo que nós somos, não é? Já não fala tão alto. Simplesmente nós somos, nós falamos enquanto comunicamos. Portanto, fiquem com essa frase. Aquilo que tu és fala tão alto que eu não consigo ouvir o que dizes. Este será mesmo o fechar do nosso terceiro treino, não é? Deste programa de comunicação autêntica. Eu desejo-vos uma ótima semana, um ótimo fim de semana que já está aí à porta. E para a semana não se esqueçam que o nosso treino vai ser gravado. Fiquem bem, um abraço e até para a semana.